perto, né? Flórida. Podemos começar? Uma boa tarde a todos. É com muita honra que declaramos aberta a primeira sessão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, do dia 1º de março de 2021. Nós temos hoje duas questões para serem tratadas. A primeira delas é uma proposta de resolução. Tem reuniões de mesmo aí, né? (869) de 2021, que altera a resolução do TRE Paraná 868 de 2021, que fixa a data, estabelece instruções para a realização de eleição suplementar aos cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Munhoz de Melo, que faz parte da zona eleitoral de número 150. Artigo 1º, alterar os artigos 21 e 23 da resolução número 868 de 2021, que passam a vigorar com a seguinte redação: a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá ser publicada até o dia 30 de abril de 2021. Artigo 23, os candidatos eleitos deverão ser diplomados até o dia 20 de abril de 2021, ficando a diplomação condicionada à tempestiva apresentação das contas. Artigo 2º, incluir no calendário eleitoral, aprovado com a resolução do TRE Paraná 868 de 2021, a seguinte redação: 20 de abril, terça-feira, 9 dias depois, último dia para a diplomação dos eleitos. Aí vem aqui a descrição: 14 de outubro, quinta-feira, 180 dias antes, tal, data até. Artigo 3º, excluir do calendário eleitoral aprovado com a resolução 868 de 2021 as disposições relativas aos dias 27 de abril de 2021 e 27 de outubro de 2021. Artigo 4º, alterar no calendário eleitoral aprovado com a resolução 868 de 2021, disposição relativa ao dia 30 de abril de 2021, que passará a ter a seguinte redação: 30 de abril, sexta-feira, 19 dias depois, último dia para o julgamento das prestações de contas de candidatos eleitos pelo juízo eleitoral. Isso aqui é para se adaptar aí às regras das últimas eleições, em razão do quadro de pandemia, que mesmo se tratando de uma eleição suplementar, todos nós aí estamos acompanhando e sabemos que permanece. Então, gostaria que coloquem em discussão. Todos de acordo? De acordo, presidente. Então, declaro que por unanimidade de votos foi aprovada então a proposta de resolução 869/2021. Nós temos também uma segunda proposta de resolução, que é a 870/2021. Nós temos no nosso regimento interno, atualmente, uma regra que veda a participação de juízes de direito substituto segundo grau, que é o caso aqui do Estado do Paraná, para concorrer às vagas de juízes de direito aqui ao tribunal. E foi formulado um pedido por juízes substitutos de segundo grau, objetivando que seja afastada essa vedação para que eles possam então concorrer aqui às vagas de juízes de direito do nosso Tribunal Eleitoral. E também, juntamente com esse mesmo pedido, foi apresentado um outro pedido por alguns juízes do Estado do Paraná, porque hoje o regimento interno do Tribunal de Justiça, ele estabelece que apenas os juízes aqui da comarca de Curitiba, região metropolitana, os juízes de direito, que podem pleitear essas vagas, as duas vagas que nós temos aqui no TRE Paraná.
E a ideia deles é que, então, seja estendida essa possibilidade para todos os juízes de direitos do Estado do Paraná, independentemente da comarca em que eles atuam. Foi bastante discutida essa questão. Sabemos que ela comporta aí divergências, o próprio TSE já se debruçou sobre ela. É uma peculiaridade que nós temos aí em alguns estados da federação, em que se discute se o juiz de direito substituto de segundo grau, onde existe, se pode ou não. Então, de nossa parte, nós apresentamos aqui uma proposta e depois, na sequência, veremos também, se for o caso, se tem alguma outra proposta. Ela não é fechada. A proposta formulada aqui pela presidência do TRE ficaria no seguinte sentido. Resolve, artigo 1º, alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da resolução 792/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 2º. Não podem integrar o tribunal juízes auxiliares da Corregedoria da Justiça e da Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Justiça. Então, afastaria a regra, a parte do artigo em que veda aí a participação dos juízes de direito substituto em segundo grau. Artigo 2º, incluir o parágrafo 4º ao artigo 1º da resolução número 792/2017, com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Então, ficaria assim, uma das vagas de que trata o inciso 1º, a linha B, poderá ser integrada por juízes de direito substituto em segundo grau. Tem aqui uma rápida justificativa que eu vou apresentar. Trata-se, então, de um requerimento formalizado por grupo de juízes de direito substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça do Paraná, para que seja alterada a norma regimental constante do artigo 1º, parágrafo 2º, por nós já mencionado, a fim de excluir a vedação de integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, formulando o pedido de antecipação de tutela para que os juízes de direitos substitutos em segundo grau possam concorrer ao cargo de juiz eleitoral do TRE Paraná na classe dos juízes de direito. Argumenta, em suma, que, embora não haja qualquer impedimento na Constituição ou na legislação infraconstitucional para que o juiz de direito que atue no segundo grau de jurisdição compõe os tribunais regionais eleitorais na classe dos juízes de direito. O parágrafo 2º do artigo 1º do Regimento Interno do TRE Paraná exclui essa possibilidade em confronto com todo o sistema legal que dispõe sobre a composição e estrutura do Poder Judiciário. Tudo isso entre aspas. Discorrem sobre o precedente do TSE, permitindo que o juiz de direito substituto em segundo grau de São Paulo integrasse o regional daquele estado. Citam o artigo 25 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Paraná, artigos 12 a 15 e 25 do Código Eleitoral, resolução 20.958/2001 do TSE, concluindo que nenhum dos normativos prevê discriminação ao juiz de direito substituto em segundo grau, de forma que a exclusão feita pelo regimento interno extrapola os limites traçados pela Constituição e legislação infraconstitucional. Por fim, pedem, em sede de antecipação de tutela, o direito de todos os juízes substitutos de segundo grau de participarem da inscrição e também do certame de escolha das vagas que foram abertas através dos editais 02/2021, 03, 04, aqui do TRE, que se destinam à classe dos juízes de direito para a composição do TRE Paraná, ainda concedendo a tutela de urgência que sejam prorrogados os prazos dos editais acima referidos. Tudo para possibilitar a inscrição daqueles que tiverem interesse em se inscrever na disputa. Fecho aspas. Indeferiu-se o pedido de antecipação de tutela, considerando-se que a matéria relativa à alteração das regras regimentais é de competência privativa desta Corte. Entretanto, para resguardar os requerentes de qualquer prejuízo, oficiou-se ao Tribunal de Justiça do Paraná, solicitando a suspensão dos procedimentos até a apreciação da matéria. Expedido ofício, sobreveio resposta do senhor presidente do TJ Paraná, informando acerca da suspensão do procedimento de escolha, até nova provocação desta Corte. Novo requerimento foi apresentado, desta vez, conforme já dito, por grupo de juízes de direito lotados no interior do Estado, pugnando, então, pela possibilidade de participação de todos eles. Narra-se que, a despeito da inexistência de vedação no regimento interno, o edital número tal,
que iniciou o procedimento para a seleção de membros no TJ Paraná, restringiu a concorrência apenas aos juízes de direito lotados na capital, o que violaria o artigo 120 da Constituição Federal e a autonomia administrativa do TRE, conforme já reconhecido pelo TSE. Discorrem sobre o sistema de igualdade, concluindo que a restrição constitui uma discriminação irrazoável, que, ademais de não conferir máxima efetividade à previsão constitucional, vai de encontro à mens legis, que é de garantir uma composição democrática e heterogênea às cortes eleitorais. Aduzem ainda que outros estados não impõem essa vedação hoje operada no Paraná, citando como exemplo edital do TJ de Santa Catarina, TRE de TJ mesmo de Santa Catarina, bem como que não há qualquer prejuízo na participação de juízes de direitos não residentes na capital, no TRE, em razão das ferramentas hoje disponíveis, tecnológicas, que permitem participação de magistrados do interior em diferentes atividades do judiciário na capital. Então, esse é o relatório. Já partindo aí para o voto que eu apresento, então, eu entendo que os pleitos apresentados aí a esta presidência tratam-se de questões regimentais que, nos termos do artigo 22, inciso 1 do regimento interno do nosso regimento TRE, são de competência privativa da Corte, razão pela qual nós submetemos à apreciação do colegiado. Preliminarmente, anota-se que, em que pese não haja previsão regimental conferindo legitimidade a agentes externos do TRE Paraná para apresentar proposta de alteração do regimento interno, tratando-se de matéria relevante de interesse do Tribunal, apresenta-se a proposta com fulcro no artigo 23, inciso 44 do regimento interno do TRE. O requerimento formulado pelo juiz de direitos substitutos em segundo grau diz respeito ao artigo 1º, parágrafo 2º do regimento interno do TRE Paraná, que nós já falamos sobre ele. Não pode integrar o tribunal juízes de direitos substitutos em segundo grau, aí juízes auxiliares da Corregedoria, da Justiça, da Presidência, Vice-Presidência do Tribunal de Justiça. É certo que, como narrado no requerimento apresentado, a Constituição Federal prevê que os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, dentre outros, de 2 juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça sem apresentar exceções. A questão se apresenta, portanto, diz respeito a definir se as restrições previstas são proporcionais ou restringem indevidamente a concorrência às vagas destinadas aos juízes de direito. Embora não tenha havido questionamento, a restrição à participação de juízes auxiliares da Corregedoria, da Justiça e da Presidência e Vice-Presidência do TJ é plenamente justificada, na medida em que tais magistrados, ao serem nomeados, passam a ter atribuições não relacionadas aos cargos por eles ocupados. Esse acúmulo inviabiliza sua participação no Tribunal Regional Eleitoral nos termos da iterativa jurisprudência do TSE. Já a restrição à participação dos juízes de direitos substitutos em segundo grau foi uma opção, na época regimental desta Corte, com o intuito de privilegiar os juízes de direito em exercício no primeiro grau, a fim de manter a diversidade de experiências na heterogênea composição da Corte. Com efeito, não obstante os juízes de direito substitutos em segundo grau sejam integrantes de classe juízes de direito, conforme dispõe o artigo 25, inciso 4, parágrafo 3º do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, o fato é que desenvolvem suas atividades no colegiado do Tribunal da Justiça do Paraná, distanciando-se do trato com os jurisdicionados havido no exercício do primeiro grau. Ademais disso, a convivência e a proximidade que os referidos magistrados passam a ter com os desembargadores do Tribunal de Justiça podem, em tese, os colocar em posição de extrema vantagem para concorrer nas vagas, o que poderia ensejar prejuízo aos juízes de direito que exercem suas atividades em primeiro grau, bem como a desejada pluralidade da Corte Eleitoral. Por outro lado, como bem ponderado no julgamento do processo administrativo 19.900, resolução 23.209, os juízes de direitos substitutos em segundo grau, embora atuem, no mais das vezes, como desembargadores, de direito não o são, e não sendo, não poderão concorrer a uma das vagas do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, destinada aos desembargadores. A vedação regimental impugnada cria, portanto, uma situação de absoluta exclusão desses magistrados. Não podem concorrer nem às vagas destinadas aos juízes de direito, classe a qual pertencem, nem nas vagas destinadas aos desembargadores, por não terem sido promovidos. Em outras palavras, ao se corrigir uma distorção, que seria a situação de vantagem desses juízes por atuarem junto ao Tribunal de Justiça, ao se buscar a paridade de armas na disputa pelas vagas,
Nos é lícito criar uma situação de absoluta exclusão que os alija por completo da concorrência? Outro sim. Não se pode olvidar que não se verifica a restrição ora tratada nos regimentos internos dos demais tribunais regionais eleitorais, o que promove uma situação de desigualdade entre os magistrados paranaenses e os colegas de outros estados. Trata-se, sem dúvida, de questão tormentosa e que deve ser analisada com parcimônia. Então, se por um lado não se pode admitir a restrição indevida de uma norma constitucional, por outro deve-se procurar, tanto quanto possível, preservar a isonomia, princípio da envergadura igualmente constitucional. Feitas essas ponderações, e na tentativa de se chegar a um ponto de equilíbrio que preserve as questões constitucionais postas, apresenta-se então uma proposta de resolução no sentido de excluir do regimento a vedação à participação dos juízes de direito substitutos em segundo grau da composição desta Corte, incluindo-se, no entanto, dispositivo que preveja que apenas uma das vagas poderá ser, eventualmente, por eles ocupada, de modo a garantir a pluralidade da composição, com a participação de, pelo menos, um juiz de direito atuante em primeiro grau. Já no que se refere ao pleito apresentado pelo grupo de juízes de direitos lotados no interior, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento na medida em que, como consta da fundamentação do pedido, não há norma no regimento interno desta Corte que vede a participação de juízes de direito no interior na concorrência pelas vagas. Com efeito, a restrição contra a qual os ilustres magistrados se insurgem está prevista nos artigos 28 e 90 do regimento interno do Tribunal de Justiça. É lá, nesses dispositivos do regimento do TJ, que consta, então, essa restrição e que possibilita a participação apenas aos juízes da região metropolitana. Então, assim, embora não se vislumbre qualquer entrave à participação dos magistrados lotados no interior, na concorrência às vagas reservadas aos juízes de direito neste tribunal, seja de ordem legal, seja de ordem prática, a vedação consta do regimento interno do Tribunal de Justiça, cabendo exclusivamente ao pleno daquele tribunal, nos termos do artigo 90, inciso 8º, a competência para apreciação da questão. Então, parece-me que, quanto a esse aspecto, é o caso de nós não conhecermos desse pedido. Então, senhores, em resumo, eu apresento essa proposta de não conhecer do pedido dos juízes do interior do Estado e, quanto aos juízes de direito substituto segundo grau, alterar o regimento para que se possibilite a participação, a disputa, pelo menos, em relação a uma das vagas. Em discussão. Presidente, eu elaborei um voto que não faria leitura caso fosse o voto convergente, mas como há uma certa divergência, eu faria o pedido de fazer a leitura. Obrigado, presidente. Trata-se de direito de petição formulado por juízes de direito substituto segundo grau, dirigido ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, visando a alteração do parágrafo 2º, artigo 1º do regimento interno desse tribunal, para que os juízes substitutos segundo grau possam concorrer ao cargo de juiz eleitoral do egrégio tribunal na classe dos juízes de direito. Aí eu falo na sequência aqui, quanto ao pedido dos juízes do interior, de Finalma do interior, e começa a fundamentação falando que a Constituição Federal de 88 assim disciplina a matéria, no artigo 120, parágrafo 1º, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão B, de 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Adiante, vê-se que a Carta Magna apenas definiu que a composição das cortes regionais eleitorais teria, entre os componentes, 2 juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça, sem maiores peculiaridades, cabendo aos tribunais, dentro do definido pela Constituição, regulamentar a forma dessa escolha. Essa regional paranaense disciplinou da seguinte forma a matéria. Faço a mesma menção ao artigo 1º do nosso regimento interno, em que no item, no parágrafo 2º fala, não pode integrar o tribunal juiz de direitos substitutos em segundo grau, juízes auxiliares da Corregedoria de Justiça e da Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Justiça. Desta forma, a Justiça Eleitoral Paranaense veda aos juízes de direito em substituição no segundo grau de jurisdição a participação na composição desta Corte. Os peticionantes alegam que a Constituição Federal
não teria feito nenhuma restrição, existindo, inclusive, precedentes do TSE relativamente ao TRE de São Paulo, liberando tal possibilidade, precedente este de 2009. No entanto, ao analisar as decisões da Corte Superior Eleitoral, verifica-se que em 2016 ela se debruçou novamente sobre o tema, dando contornos mais nítidos ao seu entendimento, delimitando a possibilidade de atuação de juízos de direitos em substituição de segundo grau junto às Cortes Regionais Eleitorais, desde que se afastem da atuação junto ao segundo grau nas Cortes Estaduais. Aí eu faço aqui a descrição do voto e eu acho que é interessante falar do item 5 do voto, que o juiz de direito substituto do segundo grau pode compor a Corte Regional Eleitoral na classe de juiz de direito, desde que se afaste de quaisquer outras atribuições que não aquela relacionada ao cargo por ele ocupado, ou seja, deve exercer exclusivamente as atribuições em primeiro grau de jurisdição, e somente nessa condição estará apto à judicatura eleitoral. Faço menção aqui ao voto do TSE, da lavra da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, data de julgamento de agosto de 2016. Da leitura do inteiro teor desse julgamento, percebe-se que fez referência ao julgamento relativo ao TRE de São Paulo, nos seguintes termos. Também não vou ler o voto inteiro dessa menção, mas assim, para que não haja incompatibilidade entre o exercício do cargo de juiz de direito substituto de segundo grau e sua nomeação para o Tribunal Regional Eleitoral, tal magistrado deve, obrigatoriamente, se afastar de quaisquer outras atribuições não relacionadas ao cargo que ocupa, o que inclui a atuação como substituto, auxiliar ou assessor. Por fim, destaco que o Conselho Nacional de Justiça também entende por vedada esta acumulação de atribuições, na resolução do CNJ número 72, que dispõe sobre a convocação de juiz de primeiro grau de jurisdição para substituição e auxílio no âmbito dos tribunais estaduais e federais, por alteração procedida em 26 de junho de 2020, assim disciplinou. Artigo 7º. Quando expressamente autorizados por lei federal ou estadual, poderão ser convocados para substituição ou auxílio em segundo grau juízes integrantes da classe ou quadro especial de juízes substituto de segundo grau, quando houver ou integrantes da entrância final ou única e titulares de juízos ou varas, desde que preencham os requisitos constitucionais e legais exigidos para ocupar o respectivo cargo. E aí, no parágrafo 1º, inciso 1, não poderão ser convocados juízes de primeiro grau que acumulem qualquer outra atribuição jurisdicional ou administrativa, como serviço eleitoral, administração de foro, turma recursal e coordenação de juizados especiais ou de infância e juventude. Então, aqui é uma análise contrária, que você não pode estar no segundo grau se você é um juiz eleitoral. Além da vedação à acumulação de funções, conforme posicionamento do TSE, entendo que a composição heterogênea dos tribunais eleitorais traz a visão e as experiências da classe de atuação específica, dando um equilíbrio às cortes. Caso os ocupantes da classe de juiz de direito tenham uma atuação perante o segundo grau de jurisdição da justiça comum, trarão a sua visão de atuante no segundo grau e não no primeiro grau, desvirtuando assim a previsão constitucional de uma composição heterogênea. Dessa forma, entendo ser plenamente possível a alteração do regimento interno desse tribunal para fins de se permitir que o juiz de direito em substituição de segundo grau, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, possam concorrer à vaga nesta corte, desde que fique expressa a ressalva da necessidade de seu afastamento do exercício dessa atuação junto às cortes estaduais. Por fim, ressalto que qualquer alteração no regimento interno desse tribunal pertinente ao critério para ocupação das vagas de juiz de direito dessa corte não poderá ser aplicada para a eleição em curso, visto ter sido o edital de abertura das inscrições publicado sob a égide do regimento interno vigente nesta data, que proíbe expressamente juiz de direito substituto de segundo grau de compor essa corte, ainda que afastado de tais funções.
No tocante ao pleito dos magistrados residentes fora da capital e sua região metropolitana, eu tinha botado aqui que eu entendo como incabível, mas eu acho que é muito pertinente a posição colocada pelo nosso presidente, de que, tratando-se de uma vedação do regimento interno do Tribunal de Justiça, que no artigo 90, inciso 2, ele menciona a questão de serem juízes de direito em exercício na comarca da região metropolitana de Curitiba, eu entendo que também se torne prejudicado o pedido, devendo ser a análise feita pelo Tribunal de Justiça. Então, é nesse sentido o voto, presidente. No sentido de se negar o pleito dos magistrados dos demais foros, que não o foro central da comarca de Curitiba e sua região metropolitana, e aceitar, em parte, o pleito dos juízes de direito substituto de segundo grau para se permitir a sua atuação nas cortes eleitorais, desde que se afastem de sua atuação perante a Corte e Tribunal de Justiça e que a alteração da norma vale apenas para as eleições vindouras, visto já ter sido publicado edital, estando, portanto, esta eleição em curso. Esse é o voto, presidente. Continua em discussão. Presidente, eu queria, primeiro, de ordem inversa, eu acompanho no sentido de não conhecer o pedido dos juízes do interior do Estado, porque realmente é uma norma regimental do Tribunal de Justiça. Nós não temos nenhuma competência para qualquer exame. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu fazendo aí, adotando todas as considerações do seu voto a respeito do juiz de primeiro grau, com a decisão que foi citada pelo Dr. Rogério, do TSE, no PA 270/59/2016, em que me parece que, na minha interpretação, foi clara que a orientação daquela corte hoje é no sentido de que materialmente, não é formalmente, substancialmente, a incompatibilidade entre o exercício no segundo grau de jurisdição e a judicatura eleitoral, eu voto simplesmente para indeferir o pedido, porque o que foi dito pelo Dr. Rogério, eles já sabem, se eles quiserem, é só eles pedirem remoção do cargo como outra vaga, automaticamente eles estarão aptos a concorrer à jurisdição eleitoral. Então, eu voto por manter o regimento. Né? Tecnicamente, acho que não seria afastamento, né? Afastamento seria aqueles casos de convocação, na verdade. Né? O nosso estado, que hoje, pela pesquisa que eu fiz, só o Paraná e o estado de São Paulo existem esse cargo de substituto de segundo grau, era um pouco diferente porque ele é fixo. Mas a vida é feita de escolhas. A partir do momento que ele escolhe ser substituto de segundo grau, ele vai saber disso, que a nossa carreira é sempre feita de escolhas. Quem está na magistratura sabe. Se eu vou para esse lugar, eu vou abdicar de tal coisa. Uma outra possibilidade. Ao ele fazer essa opção, ele vai ser substituto de segundo grau, e a gente sabe aqui não é também, embora não se alijem os outros juízes de concorrer ao cargo de desembargador, basta nós olharmos que desde que foi criado esse cargo de substituto de segundo grau no estado do Paraná, nas promoções por merecimento, você teve um ou dois juízes que não eram substitutos de segundo grau para o Tribunal de Justiça, é muito. Todos os demais foram. Então, essa não é uma regra, digamos que não escrita, mas então seria, eu acho que também corre, como Vossa Excelência disse, a quebrar muita isonomia. Embora isso não seja questão jurídica, eu assumo isso, não vou pôr no voto, isso é só um comentário à látere. Mas o fato é que eu acho que a norma administrativa do Tribunal Regional Eleitoral está de acordo com a atual orientação do TSE, que é a incompatibilidade entre o exercício no segundo grau e a judicatura eleitoral. Por isso, senhor presidente, eu acompanho a divergência inaugurada pelo Dr. Rogério, mas com esta adequação eu acho que é razoável de deferir o pedido. Porque como o colega de segundo grau, para ele poder concorrer, ele tem que descer para o primeiro grau, a rigor, seria a mesma coisa que a gente admitir que continua sendo o colega de primeiro grau. Tá? Então, eu poderia adequar para não fazer alteração do regimento interno, mas concluir de que isso nada mais seria do que ele ter que abdicar do segundo grau por hora. Seria afastamento, teria que ser removido. Isso. E nada mais seria do que ele, como juiz de primeiro grau, concorrer. E aí também haveria o indeferimento do pedido e manutenção do regimento interno. Tá? Muito obrigado. Tá voltando na sequência lá do Dr. Rogério. Então, Dr. Hitzmann.
Obrigado, presidente. Com todo respeito ao voto apresentado por Vossa Excelência, na parte que diz respeito às justificativas de juiz de direito, eu concordo integralmente, mas também acho, na questão não jurídica, que a nossa carreira ela é feita de escolhas, que todas as vezes em que nós decidimos dar um passo à frente, nós sabemos aquilo que estamos abrindo mão e para o que nós estamos optando. Então, eu também vejo que o regimento interno hoje do nosso tribunal está em consonância com o entendimento mais atualizado do Tribunal Superior Eleitoral. Embora tenha sido mencionado aqui no pedido a decisão anterior referente ao Estado de São Paulo, hoje o que está vigendo dentro do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é esta necessidade de que para o juiz substituto de segundo grau seja convocado, seja permanente, concorrer a uma das vagas desta Corte Eleitoral, se faz necessário que ele seja removido, que ele venha para o juízo de primeiro grau efetivamente. Embora na lista de antiguidade do Tribunal de Justiça conste os juízes de direito substituto de segundo grau como juízes do primeiro grau, na prática o que nós vivenciamos é exatamente o contrário. Eles estão completamente distanciados do juiz de primeiro grau. Eles hoje atuam na corte, perante a Corte de Justiça Estadual, e a intenção do legislador era de fazer essa diferenciação. 2 vagas para integrantes do tribunal e 2 vagas para juízes de primeiro grau, exatamente para ter essa pluralidade dentro da Constituição dessa Corte Eleitoral, com visões diferentes, visão de tribunal, visão de primeiro grau. Então, justificando, sobretudo, no atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no voto já mencionado pelo Dr. Rogério, eu vou acompanhar também, pedindo escusa a Vossa Excelência, vou acompanhar o entendimento aqui da divergência, pelo não conhecimento do pedido dos juízes do interior e manutenção do nosso regimento interno. Muito obrigado, doutor Hitzmann. Doutor Tiago. Senhor presidente, preparei também um voto, mas peço licença para não fazer a leitura, porque acompanho integralmente Vossa Excelência, porque não consegui vislumbrar nenhuma diferença no cargo de juiz de direito exercido pelo magistrado que atua em primeiro grau, daquele magistrado que atua em substituição em segundo grau. Tanto que no próprio CODJ do Estado do Paraná, diz que o juiz de direito de instância final, titular de vara, titular de turma recursal ou substituto em primeiro e segundo graus, de modo que não existe diferença alguma. E pensando na composição desse Tribunal Regional Eleitoral, desde o Código 32, ele prevê essa composição heterogênea, que valoriza muitas experiências de cada magistrado que aqui entrega. Isso não é diferente com o juiz substituto de segundo grau, que também é um juiz muito experimentado, um juiz muito experiente, que poderia contribuir muito, em existindo nenhuma restrição legal, especialmente também o que dispõe a nossa Constituição Federal. Não vejo como impor esse óbice para a sua participação nesta Corte. E a solução dada por Vossa Excelência em distribuir as vagas, considerando o número, especialmente de juízes que atuam na comarca metropolitana e os juízes substitutos, atenderia bem a participação desses magistrados também. Então, acompanho integralmente Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Tiago. O desembargador Vitor já votou. O desembargador Fernando. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, pedindo vênia redobrada ao voto divergente e aos eminentes colegas, pares que o acompanham. Então, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, que me parece muito obrigado, a melhor solução Fernando. ao pleito. Muito obrigado. Doutor Tamanaro. Presidente, eu acompanho, respeitosamente, eu acompanho a divergência, alinhando-me também às considerações do eminente desembargador Vitor e do doutor Hitzmann a respeito da necessidade de uma composição heterogênea da Corte Eleitoral, a despeito da inegável contribuição que esses magistrados experientes possam dar à jurisdição. Mas entendo que a regra regimental está adequada ao comando constitucional, que trata da composição do tribunal,
e, inclusive, com a última manifestação da Corte Superior a respeito do tema, razão pela qual, repito, acompanho a divergência respeitosamente. Muito obrigado, doutor Tamanaro. Então, ficou por maioria de votos mantido a redação do regimento interno nos termos atuais, em que veda, então, aí a participação de concorrência do juiz de direitos substitutos em segundo grau. E quanto ao pedido do juiz do interior, por unanimidade de votos, foi, não se conheceu do pedido deles, porque, independentemente do mérito, o nosso regimento não faz nenhuma vedação, mas há uma restrição lá no regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, e cabe àquele tribunal, com a sua autonomia e independência que tem, fazer, então, eventualmente, a análise da questão, caso eles a coloquem lá. Mais alguma questão a ser tratada? Nada, né? Então, não havendo mais nada a ser tratado, eu declaro encerrada a presente sessão e, naturalmente, vai ser comunicado o Tribunal de Justiça aí ainda hoje o resultado, dizendo que foi mantido o regimento interno. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão.